Santos Gebig, também estudante de Direito e estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje eu tenho a grata satisfação de conversar com um profissional mais alto nível e um grande amigo, João Bernardo. João, muito obrigado, viu? É um prazer imenso estar com você, porque a gente faz uma troca aí de conhecimentos e eu sempre saio ganhando. Eu acho que não. Legal. Já conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória e como que você foi parar assim na área de telecomunicações. Bom, fazer um resumo, né, um apanhado. Eu sou paranaense, eu nasci em Maringá e meus pais vieram para São Paulo, eu ainda era bebê e toda a minha criação foi aqui em São Paulo. Então hoje eu me considero, como eu já falei para você há algum tempo, um paulistano, mais do que muitos paulistanos, porque eu já estou aí com uma idade já avançada. Então, assim, toda a minha criação de infância, juventude, a minha formação profissional sempre foi aqui em São Paulo, nunca saí de São Paulo. Saí em viagens, as empresas que eu já trabalhei, eu trabalhei já desde os meus 14 anos em cartório, trabalhei num cartório de protesto durante 7 anos, então dos 14 até os 20, 21 anos, eu fiz essa carreira no cartório. E não se arrepende, não é, João? Não. Você tinha dinheirinho para as coisas, além de nada. Eu sempre me defendi desde os meus 14 anos. Aliás, na minha época existia, não sei se tem ainda hoje, a carteira de trabalho de menor, né? Depois que passava a maioridade, você tirava a carteira definitiva. Aí no cartório, eu fui trabalhar em 84, na primeira empresa de telecomunicações. Eu falo primeiro porque eu passei por todas, né? Como fabricante, fornecedor de tecnologia. Aí eu fui trabalhar em 84 numa empresa, trabalhei durante 4 anos nessa empresa, saí como supervisor de vendas, sempre área comercial. Dali eu fui para uma outra empresa também, fiquei mais 2 anos, que foi a Monitel, o primeiro distribuidor automático do Brasil, né? Estava começando essa coisa do telemarketing, saque, centrais de atendimento ao consumidor, enfim. Aí, da Monitel, eu fui para uma empresa chamada Elebra Telecom. Sim, foi onde eu te conheci, nos anos 90, né? Sim. Mais ou menos, 90 e pouco. Esse canadense. Isso. Aí dessa tecnologia canadense, eu fui para uma tecnologia israelense, que é a Tadiran, era aqui na Rua Augusta. Dessa tecnologia eu fui para um americano, que é a Avaya. Perfeito. Hoje a Avaya é um dos principais players aí, fornecedor de soluções para centrais de atendimento, enfim. Dali eu fui para uma empresa de software portuguesa chamada Altitude Software. E nessa oportunidade eu tomei a iniciativa de montar a minha empresa voltada à consultoria nessa área, já que eu já tinha acumulado aí basicamente 30 anos, né, de experiência nesse segmento. E aí eu montei minha empresa de tecnologia, saí dessa empresa e comecei a fazer um trabalho consultivo, mais voltado à formação das pessoas. Bacana. E hoje eu tenho ainda uma participação muito grande nesse processo, porque eu montei um site onde eu tenho lá 67 artigos publicados. Um deles, por exemplo, está com quase 2.000 visualizações, apenas um desses artigos, voltado ao segmento de call center. Né? Perfeito. Bom, João, então na verdade assim, você sempre foi empreendedor. Sim. Só que você estava dentro das empresas. Porque a área comercial, ela exige isso, né, da pessoa, né? É verdade. A área comercial não é que fica esperando as coisas acontecerem. Você tem que ir atrás. Tem que ir atrás.
E o interessante é o seguinte, o pessoal que está nos assistindo fala, não, você tem que sair dia de frio, você tem que sair dia de chuva, você tem que sair dia de sol intenso, às vezes locais bem distantes ali e tal, porque tem que estar presente, você tem que ir lá para tentar vender uma solução para aquela empresa. Não é ficar no escritório com ar-condicionado, não. E eu digo mais, né? Você não pode entrar numa rotina. Né? Aliás, a rotina nós vamos falar depois, imagino. A rotina, ela cria um vício, mesmo na área de trabalho, que ela não é saudável. É assim, se você tem um resultado, você tem uma meta, eu imagino que se a pessoa profissional, seja em qual segmento for, não tiver uma meta definida, ele não tem um propósito, ele não tem um objetivo. Então você tem que criar uma meta. Bom, agora, se eu não estou conseguindo obter os meus resultados nessa meta, eu tenho que mudar a minha forma de atuação. Seja em função da mudança do mercado, do meu concorrente, do meu produto, a forma de abordagem. Ou seja, se eu quiser um resultado diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Porque se eu continuar fazendo a mesma coisa, o meu resultado vai ser sempre o mesmo, eu não vou ter crescimento, né? E eu levo isso para a vida, viu, Kendi? A pessoa ela tem que estar sempre inovando, sempre lendo. Para a mente e para a alma, né? É ótimo isso. Veja, quando eu entrei na Vaia, não era Vaia ainda, era uma empresa chamada Lucent, depois que teve o spin-off que separou. Mais perto que eu chegava de um computador, era um terminal ATM, desses de saque de 24 horas, eu não sabia nada, não sabia o que era um mouse, um teclado, um computador. Isso não faz tanto tempo, nós estamos falando de 20 anos para cá. E aí, eu entrei na empresa, pré-requisito, engenheiro, falar inglês e conhecimento informático. Eu não falava inglês, eu não era engenheiro, formado em técnico de contabilidade, mas eu tinha um conhecimento muito grande na área e eu não conhecia nada de informática. Aí, primeiro dia, já me trouxeram um notebook, me lembro até hoje, um IBM, um adaptador de rede e uma lista. Olha, aqui você vai mapear esses drivers, aqui é a impressora colorida do tal lugar, essa aqui é de jato de cera. Aqui modem também, né? Modem, você fazer conexão na internet, quando você está fora da empresa, que todo mundo saía com o computador para a rua e se virava. Eu não sabia o que era aquilo. Eu falei, tá bom. Eu não podia falar que eu não sabia. Né? Sim. Aí a sorte que nessa sala que eu entrei, entrou uma pessoa que era o contrário. Ele sabia tudo de informática, mas não sabia nada de telecomunicações. Aí nós fizemos aí uma pergunta. Eu passei a conhecer da informática, do conhecimento dele e vice-versa, e acabamos nos dando bem. Hoje ele é um empresário, você mesmo já o entrevistou. Ele que está vendo esse vídeo, Palermo. Daí essa mensagem para você. Ele entrou na mesma sala que eu. A sorte que ele veio de uma empresa, se eu não me engano, Sysgraph. Se eu errei, me corrija. E a Sysgraph era uma empresa de tecnologia também, né? Computação gráfica, essas coisas. E ele me passou esse conhecimento de informática que até então eu não sabia nada. Muito bom, né? Ô João, e agora nós vamos entrar aí, vou falar um pouquinho da rotina, e eu quero mostrar, apresentar aqui esse teu livro fabuloso aqui, né? Que é a pura arte do divórcio, que saiu pela editora Laços. Né? Fala um pouquinho aí desse livro. Aí é importante ressaltar alguns pontos sobre o livro. É um livro que hoje já está publicado, à disposição aí em Amazon, Mercado Livre, os veículos aí de venda, né? E esse livro ele surgiu de uma necessidade, viu, Kendi? Porque eu casei muito novo. Eu casei em 1976, para você ter uma noção. Então, chegou nos anos 80, eu já tinha indas e vindas, e eu sempre costumo dizer o ditado, quando vai, é porque não era para ser. Eu levo isso comigo
não só no casamento, mas em tudo na vida. Porque uma venda que não aconteceu, tá, né? Não adianta. Se não era para, se foi é porque não era para ser e você tem que partir, dar a volta por cima, analisar o que aconteceu e tal. E nos anos 80 eu já me encontrava divorciado e assim com todos as formalidades possíveis, né? Eu tinha a minha certidão de casamento, que no verso dela era verbada, divorciado. Perfeito. Aí, quando eu estava trabalhando numa empresa, que era a Standard, a minha ex-esposa foi ali num shopping, na verdade nem era shopping, era uma Sears, que hoje é o shopping lá na Paulista, antigamente era Sears. Sim. Ela foi fazer compra lá para o aniversário do meu filho e passou pela minha empresa. E a gente acabou indo almoçar e não sei o que, conversa vai, conversa bem. Nós reatamos novamente. E aí eu fui contra o meu ditado. Se foi, é porque não era para ser. Aí nós se unimos novamente, isso nos anos de 84, 85, e ficamos até 2010. Ok. Juntos. E hoje, a legislação nossa brasileira, é interessante falar disso, já que nós estamos falando sobre divórcio, você pode ter uma união amigável, uma união estável registrada em cartório e uma certidão de casamento. O meu casal vai no cartório, eu falo casal porque hoje em dia é muito relativo. É verdade. Antes era a mulher e o homem, hoje é o homem com o homem, a mulher com a mulher, é incrível. Né? Então, você tem essas 4 possibilidades, mas mesmo o amigável, que é o meu caso, eu estava amigável, porque eu já estava divorciado. Durante esse período todo, de 84, 85 até 2010. Aí faleceu o pai da minha ex-esposa e foi obrigado a fazer o inventário. E a advogada, que foi aquela que contratou, falou: olha, vocês estão divorciados, é melhor vocês casarem, porque pode ter problema na hora de partilha de bens, essas coisas e tal. E eu, no início de 2010, eu acabei anulando o meu divórcio. Porém, em outubro de 2010, eu voltei a me divorciar. Entendi. Só que me separei. E aí eu passei pelo processo do divórcio. E foram várias situações que eu vivi, muito ruins, por isso eu resolvi escrever A gente não sabe, né? Essas coisas só sabe quando acontece, né? É verdade. Eu já vinha num relacionamento, eu costumo dizer assim, as pessoas internautas aí que estão pensando em se divorciar, é preciso avaliar vários pontos. Primeiro, por qual motivo? É um motivo meu, pessoal, eu deixei de gostar, eu errei ao escolher minha parceira ou meu parceiro, que não tem nada a ver com a minha pessoa, por exemplo. Tem traição, não tem. Se é interessante eu me divorciar em função dos meus filhos, estão todos de acordo. Eu não costumo dizer que filho prende casamento. Porém, há momentos de um casamento em que isso pode abalar ainda mais a relação, né? Não que ter filhos evita que você faça o divórcio, sou contra. É preferível você se divorciar com filhos e ter aquela vida harmônica. É muito comum você ver casais hoje divorciados e se dão melhores do que quando estavam casados. É verdade. É muito comum hoje em dia, inclusive na relação dos filhos. Então, o filho não prende casamento. Porém, há de se fazer algumas perguntas. Estou preparado financeiramente? Por quê? Existem bens, existem partilhas de bem. Existem filhos menores, existe pensão alimentícia. É verdade. A sua estabilidade no emprego, ela é suficiente para você arcar com esses custos todos que vai ter? Se não, é preferível você resolver primeiro essa parte, né? Então vamos eliminar dívidas, vamos analisar como é que vai ser a divisão de patrimônios, etc. Eu não fiz nada disso, eu peguei minhas roupas e saí de casa. Só que as minhas roupas que eu peguei era que cabia na minha mochila.
Ah, ok. Aí eu não tinha uma troca de roupa, aí fui para um shopping, eu me lembro que eu fiquei no Ibis, na Barra Funda, aqui em São Paulo, e tinha um shopping Center Norte, e ali eu fui comprar uma mudança de peças de roupa, para você ver que não foi nada planejado, nada, absolutamente nada. Então, assim, falando do divórcio e falando por que do livro, eu passei aí mais de 20 situações muito ruins. Muito ruins. E conversando com advogados, amigos, psicólogos, falaram, por que você que está passando tudo isso, você não coloca isso num papel? Os psicólogos diziam para mim, isso vai te fazer bem. Você, a partir do momento que você começa a escrever uma história triste, ela deixa de ser uma história triste. E parece que você tira de você, né? Tira de você você. terceriza no papel. Há outros que falam, escreve no papel e depois você põe fogo, faz de conta que você escreveu um livro de coisa. E aí o que acontece? Eu comecei a escrever. Aí comecei a escrever e eu tive incentivo, por exemplo, do meu irmão, que é escritor. Aí quando eu já estava com a formação da escrita e depoimentos de amigos, mas não depoimentos de histórias, depoimentos da vida real, de pessoas que passaram por esse processo. Aí eu vi que estava pronto para sair daí um livro de autoajuda. Eu costumo dizer, inclusive nos anúncios que está aí na mídia, que ele não é apenas um livro que traz situações ruins, muito pelo contrário, ele traz situações boas. Até porque quem lê o livro vai ver que não é só uma tempestade, tem também o lado bom. E também, eu costumo dizer que ele funciona muito como um manual, seja para quem está pensando, alguns alertas, para a pessoa fazer uma autoavaliação dela, se realmente é o propósito dela, um divórcio. Ou é um momento, né? Também. Para não passar situações e outra, eu tomo como exemplo apenas um dado que é importante. Nós tínhamos, em média, um número de divórcios no país. Você acredita que com a pandemia 2021, as pessoas ficaram obrigadas a ter uma convivência maior? Somente no primeiro semestre de 2021, nós tivemos cerca de 34 mil divórcios. Milhões. Aí, no segundo semestre, isso subiu para 44. O Brasil cresceu em divórcios, nesses últimos anos, uma coisa assustadora. Uma média de um casamento, de uma relação, durava 17 anos. Agora, esse índice caiu para 13%. Quer dizer, que situação que nós estamos vivendo? Vai acabar o casamento? O casamento é uma coisa falida? Não é. Desde que você atente para uma série de detalhes, né? Tira um dia da semana para, vamos dizer, fazer algo em comum entre o casal, jante. Sair da rotina, né? Sair da rotina. Deixa um dia os filhos na casa da mãe, na casa da sogra, sai, vai jantar, etc. Se você ficar naquela rotina do dia a dia, você acaba se questionando, e às vezes você tem um ponto de referência que é muito ruim, é um casal que se dá muito bem, totalmente diferente da vida que a pessoa está levando. Isso incentiva, aliás, tem um outro estudo que diz que 75% dos homens e mulheres são propensos a fazer um divórcio. 75%. Quando eles têm, na relação deles de amizade com amigos que já têm um caso de divórcio, isso dobra. É verdade. Porque, bom, se ele se divorciou, eu também vou me divorciar. E não é por aí o caminho. A pessoa tem que fazer uma autoanálise mesmo. Perfeito. Está aí o livro. Perfeito. Esse daqui já está... Esse já está devidamente autografado para você. Aliás, você foi um precursor, uma pessoa que viabilizou a execução dessa obra. Obrigado. Ô, João, fala os teus contatos e onde que as pessoas podem adquirir o livro. Bom, os meus contatos hoje, eu mudei do divórcio, mudei da área de tecnologia, ainda continuo escrevendo artigos na área de tecnologia,
E hoje eu ajudo as pessoas, principalmente os casais, na área da culinária. Por quê? Eu vejo assim, a relação entre o casal é importante? É. O sexo é importante? É. Porém, há algo mais importante ainda, que é a alimentação. Eu posso deixar um dia de ter sexo, mas eu nunca vou deixar de me alimentar muito bem. É verdade. E hoje eu criei um canal voltado à área de culinária, que chama Cozinhando com Johnny. Johnny é meu nome, John. E Kenji foi recém-criado. Eu estou com esse canal há basicamente alguns dias e já está explodindo de números de inscritos e visualizações. Que bacana. Se você fizer uma busca hoje no Google e no YouTube, a primeira opção que aparece é Cozinhando com Johnny. Eles não indicam se realmente não tiver um volume significativo. O livro pode ser adquirido aí na Amazon, Mercado Livre. É só fazer uma busca, a pura arte do divórcio, que vai apontar aí para os veículos que está sendo comercializado. João, muito bom revê-lo sempre, tá? Obrigado, querido. E a gratidão aí por essa entrevista. Eu que agradeço. Até a próxima. Internautas, com os agradecimentos então ao João Bernardes, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.